Quero agradecer as nossas intérpretes de Libra, Gabriela e Shirley, que estão sempre conosco, fazendo um trabalho belíssimo. Agradecer a nossa querida assistente social, parceira, grande amiga, Betânia Oliveira, que está conosco aqui hoje e que vai dar início a todo esse processo de diálogo sobre licença médica e readaptação funcional. Lembrando que nós vamos fazer uma exposição da temática, logo depois a gente vai acompanhar, né, vamos ter um diálogo onde vocês podem fazer comentários no chat, podem, no momento de encerrar a explanação, fazer inscrição para dialogar conosco. Vamos nos ater à discussão dessa temática e qualquer situação ou dúvida que fuja, né, a nossa competência de responder, nós iremos buscar a informação e trazer para vocês, tá bom? Grande abraço, desejo um sucesso para o nosso diálogo, estarei aqui fazendo algumas intervenções importantes quando necessário, mas desejar a você, Beta, sucesso nesse momento. Grande abraço. Obrigada para nós todos. Bom dia, pessoal. É um prazer estar aqui com vocês. Aretusa já me apresentou, né? Eu sou Betânia, sou assistente social na PGDP desde 2018, outubro de 2018. A partir de 2019, eu assumi as licenças médicas, né, os encaminhamentos, os acompanhamentos dos servidores à Junta Médica do Estado da Bahia. Então, a gente vai dialogar um pouquinho aqui sobre todo esse processo, né, como é que acontece, quais são os requisitos, vamos iniciar falando um pouquinho sobre a lei, né, que ampara esse direito dos servidores de se afastarem por motivo de saúde. E a gente vai iniciar aqui agora falando um pouquinho da lei, apresentando a lei para vocês, e depois a gente vai para o passo a passo, tirar dúvidas. Então, vamos lá, né, gente? Vamos passar os slides. Então, a legislação que ampara, né, a licença médica é a Lei 6677, de 94, que é o Estatuto do Servidor Público do Estado da Bahia, que está direcionado para o servidor estatutário, né, que está amparado no Estatuto do Servidor. A Lei 8.213 de 91, que é o Plano de Benefício da Previdência Social, que é o regime geral de Previdência Social, que é para o servidor REDA, né, que está amparado pela CLT e não pelo Estatuto do Servidor Público do Estado da Bahia. E a Lei 13.725 de 2017, que regulamenta a Lei 6677, que traz uma modificação que altera, na verdade, né, a Lei 6677 em relação a prazo de atestado médico, quando é atestado médico e quando é que vai para a junta médica. Pode passar, gente. Então, aí eu vou falar um pouquinho para vocês agora sobre a relação que às vezes confunde, né? Porque antes de 2017, da Lei 13.000, que eu apresentei para vocês, o Estatuto, a Lei 6677, trazia até 15 dias de atestado médico, mas aí essa nova lei trouxe essa alteração, né? Então, o servidor estatutário, os atestados médicos solicitados até 10 dias de afastamento, a chefia imediata lançará no RH Bahia. Então, até 10 dias é atestado médico, não precisa ir para a junta médica, basta que o chefe imediato lance o atestado médico no RH Bahia. Aí, passando dos 10 dias, aí já é junta médica e a gente vai falar lá na frente qual é o procedimento, se tiver acumulação num certo período, a gente vai conversar mais lá para frente. E o servidor REDA, que é o Regime Especial de Direito Administrativo, que é regulamentado pela consolidação da lei do Trabalho, a CLT, e a Lei 8.213, que dispõe sobre os planos de benefício da Previdência Social e de outras providências, os atestados médicos até 15 dias. Os atestados são até 15 dias. A chefia imediata também lançará no RH Bahia. Então, existe essa diferença. Servidor estatutário, 10 dias de atestado. Servidor REDA, né, que está amparado pela CLT e os planos de benefício da Previdência Social, do Regime Geral de Previdência Social,
15 dias de atestados. Pode passar. Então, agora a gente vai para a Lei 6677, né, que é o nosso Estatuto dos Servidores Estatutários. Então, o artigo 145 traz: será concedida ao servidor licença para tratamento de saúde, a pedido de ofício, com base em perícia médica, sem prejuízo da remuneração a que fizer jus. Ou seja, o próprio servidor pode solicitar seu afastamento, né, através de relatório médico, e também ou de ofício quando o setor, a chefia imediata, o chefe, achar prudente encaminhar esse servidor para a junta médica, né? Para avaliação médica, para o servidor está adoecido, mas não aceita, insiste em não ir ao médico, insiste em não se afastar. Então, para o bem do servidor, então pode ser de ofício. Então, fim do prazo estipulado no laudo médico, o servidor deverá reassumir imediatamente o exercício, salvo prorrogação pleiteada antes da conclusão da licença. É o parágrafo único. Então, o servidor foi à junta médica, foi encaminhado à junta médica, a junta médica emitiu laudo de afastamento, 30 dias de afastamento. Encerrou esse prazo de 30 dias, o servidor tem que reassumir imediatamente, ou, se houver necessidade de prorrogação da licença, solicitar a prorrogação antes do término desse prazo. Isso aí também a gente vai discorrer mais profundamente lá na frente. Pode passar, pessoal. REDA, né? Vamos falar um pouquinho do REDA, porque são os servidores que não irão para a Junta Médica do Estado, mas para o INSS, né? Que está amparado na CLT, no Regime Geral de Previdência Social, o INSS, que são os mesmos procedimentos, praticamente. Auxílio-doença, que é o benefício por incapacidade temporária para quem precisa se afastar do trabalho por motivo de doença ou acidente. Continuação de prorrogação, também tem a prorrogação, né, para o servidor REDA no INSS, de doença ou acidente. Perícia domiciliar e hospitalar, que tem também tanto na Junta Médica do Estado, como no INSS, quando o servidor não tem condição de comparecer à junta médica. Então, para o servidor REDA, a partir do 16º dia, ficará a cargo do INSS. Então, até 15 dias, atestado médico, a partir do 16º dia, aí tem que ser encaminhado, procurar o INSS para solicitar o afastamento. Então, na Lei 8.203 de 91, no artigo 60, o auxílio-doença será devido ao segurado empregado a contar do 16º dia do afastamento da atividade e, no caso dos demais segurados, a contar da data do início da incapacidade enquanto ele permanecer incapaz. Então, o procedimento está com relatório médico, foi ao seu médico particular, está com relatório médico, está com atestado médico, precisa se afastar mais de 15 dias, ligar para o INSS, né, fazer o agendamento, ligue para 135, ou entre no site do INSS, que lá também tem agendamento via online no site. Então, esse é o procedimento para quem é REDA, que não é estatutário e, portanto, não é a junta médica, e sim o INSS. Pode passar, gente. Então, a Lei 13.725, de 2017, alterou, né, o artigo 2º, o artigo 146 da 6677, que passa a vigorar com a seguinte redação: para a licença até 10 dias, a inspeção poderá ser feita por médico do Sistema Unificado de Saúde, do setor de assistência médica estadual e de outros estabelecimentos, de preferência do servidor. Então, o servidor ele vai ao seu médico. Eu acredito que a maioria do servidor da UFES, né, tem o Planserv. Então, provavelmente marca uma consulta, né, através do Planserv, vai no seu médico. E, então, até 10 dias, basta ir ao seu médico e pronto. Mas, a partir disso,
É junta médica. Tem que também passar pelo perito, o médico da junta médica. A partir do 10º, pode voltar um pouquinho, gente? Acho que eu completei, né? Pronto, eu não li, mas fui completando. Pode passar, obrigada. Então, o artigo 147, o servidor não poderá permanecer de licença para tratamento de saúde por mais de 24 meses consecutivos ou interpolados, se entre as licenças mediar um espaço não superior a 60 dias, salvo se a interrupção decorrer apenas das licenças da gestante, a adotante e a licença maternidade. Lembra que eu falei para vocês que eu ia falar um pouquinho, né, sobre esse prazo? Então, é assim, de 60 dias. O servidor, no mês de julho, foi ao seu médico, o médico deu um atestado de 7 dias. Em agosto, um mês após a ida anterior, o médico deu mais um atestado de 7 dias. Soma 14 dias. O que é que acontece? 10 dias, atestado médico, 4 dias, junta médica. Esse servidor tomou, né, atestado médico de mais de 10 dias no intervalo de 60 dias. Então, quando se soma atestados médicos no intervalo de 60 dias, por mais de 10 dias, vai ter que ser encaminhado para a junta médica para passar pela perícia da junta médica. Então, agora sim, se você o servidor foi em julho, teve um atestado de 10 dias, mas aí, depois de 60 dias, outubro, novembro, o servidor retornou novamente ao médico. Aí, peraí, gente, deixa eu retornar aqui para eu raciocinar. Então, 60 dias, licença, no intervalo de 60 dias, passou de 2 atestados, que somatiza mais de 10 dias, licença médica. Se vocês não estiverem entendendo, por favor, sinalizem aí no chat para eu poder explicar direitinho, tá? E aí, no intervalo, depois de 60 dias, somatizou 10 dias é atestado médico, mas somatizou mais de 10 dias, vai ser uma nova licença, e não prorrogação. Explica o que você não entendeu, para eu poder voltar e explicar. Eu não entendi. Não entendeu o intervalo dos 60 dias? Isso, eu queria saber o que não entendeu para eu explicar. Bom dia. Eu não entendi o contexto total, né? Então, quando eu falo assim sobre o tratamento de saúde por 24 meses, vamos supor que o servidor ele necessite de mais do que 24 meses por conta da própria doença que ele tenha, né? Certo. Eu não entendi esse trecho aí que fala ou interpolados, e se entre as licenças eu não compreendi. Então, o servidor ele não poderá permanecer de licença médica por mais de 24 meses, 2 anos, mesmo solicitando a licença para tratamento de saúde consecutivos ou interpolados. O interpolado é esse período de 60 dias. Pede agora, para um pouquinho, pede de novo, para agora, para um pouquinho, pede agora, para um pouquinho, solicita de novo afastamento. Nesse intervalo de 60 dias, ele não pode ficar de licença médica por mais de 24 meses. É o que vem explicando o artigo 148, que decorrido o prazo estabelecido no artigo anterior, que é o de 24 meses, o servidor será submetido a nova inspeção médica e, se for considerado física ou mentalmente inapto para o exercício das funções de seu cargo, será readaptado ou aposentado conforme o caso. Então, a junta médica, depois desses 24 meses, identificou que o servidor, ele em parte consegue dar conta do seu trabalho, continuar trabalhando, executar alguma outra atividade que não venha prejudicar seu problema de saúde, ele vai ser readaptado em outra atividade. Se não, se a junta médica considerar que o servidor está inapto para qualquer tipo de atividade, ele vai ser aposentado. Sidneide, acho que eu compreendi que a dúvida dela era justamente se o servidor tiver, para além de 2 anos, que são os 24 meses, a necessidade, se a doença, né, requerer mais do que 2 anos.
Mas é isso que a lei vem. A lei vem, na verdade, trazer um limite, né, de 2 anos, ou seguidos ou interpolados, com esses intervalos de 60 dias, mas que a partir desse momento ele precisa de uma nova avaliação, e a partir daí, saber se ele vai ser readaptado, ou se ele vai ser aposentado, enfim. Ok? Tranquilo, Beta? Exatamente. Pode passar, gente. E aí é quando entra agora a readaptação funcional. O servidor foi à junta médica, nem sempre acontece de esperar os 24 meses para o servidor ser readaptado. Então, tem casos que o servidor vai à junta médica na terceira vez, aí a junta médica já, né, identifica que é necessário a readaptação daquele servidor em outras funções. Então, o artigo 43 da 6677 traz que a readaptação é o cometimento ao servidor de novas atribuições compatíveis com a limitação que tenha sofrido em sua capacidade física ou mental, comprovada por junta médica oficial, garantida a remuneração do cargo de que é titular. Então, o servidor ele foi readaptado em outra função diferente. Um exemplo, professor em sala de aula, a junta médica achou necessário, diante do estado da questão da saúde dele, dos exames médicos, do atendimento, do relatório médico, do médico particular dele, que é encaminhado, e o servidor precisa ser readaptado, o professor precisa ser readaptado em outras funções que não seja a sala de aula, porque aquele ambiente está lhe causando adoecimento. Então, aí, o servidor vai ser adaptado em outras funções por um determinado prazo. E aí acontece a readaptação funcional. Aretusa, você quer trazer alguma coisinha sobre a readaptação funcional? Quero sim, Beta. Na verdade, a readaptação funcional, trazendo para o UFES, né, é algo que acontece esporadicamente, acontecia, né, muito esporadicamente, mas nos últimos anos a gente tem tido casos pontuais. E aí a gente, pesquisando, né, sobre readaptação funcional, a lei, ela apenas descreve o que é readaptação funcional, mas a gente precisa estabelecer normativas internas da UFES, na UFES, como em outras instituições também já acontecem, do procedimento dessa readaptação. Compreender que um servidor readaptado, em readaptação, ele pode ter uma readaptação que ela é temporária, e ela pode ter uma readaptação que ela é definitiva. Então, como acompanhar esse processo de readaptação? Após a junta estabelecer em seu laudo que precisa ser feita uma readaptação, e ela geralmente estabelece, né, como Betânia falou, das situações que levam ao adoecimento. Então, readaptação funcional das atividades, não permitindo que as atividades de regência de classe, por exemplo, né? Então, a gente precisa, dentro da universidade, né, uma normativa de encaminhamento desse servidor, seja docente ou servidor técnico. Então, o que a UF está nesse momento? Nós estamos no estágio nós fizemos uma série de estudos a respeito, e temos algumas situações dentro da UF anteriores, e estamos agora no momento de organização, né, dessa normativa para divulgação dentro do campus, dentro da nossa comunidade. E quais são os critérios que permeiam, né, essa normativa? A partir de recebimento do laudo, a PGDP, enquanto, né, gestão de pessoas, ela orienta ao servidor e à sua chefia imediata do processo de readaptação, e orienta que, nesse primeiro momento, esse diálogo entre servidor e chefia imediata precisa acontecer. De que forma? O servidor ele pode apresentar um projeto de atividades a ser desenvolvido, como também a chefia, dentro da necessidade do setor, pode apresentar. Então, a partir daí, esse diálogo inicial é o primeiro passo para que haja, né, um compartilhamento de interesses que atenda à situação de readaptação do servidor. Em algumas situações, esse diálogo acontece, esse compartilhamento acontece,
um docente que não pode estar na regência de classe, mas dentro do departamento tem atividades na área da pesquisa, na área da extensão e outras atividades acadêmicas que podem ser desenvolvidas. A partir do momento que não há um compartilhamento de interesses entre, né, a chefia imediata e o servidor, e isso precisa precisa ser muito bem orientado por nós e acompanhado por nós, para que a gente não tenha, né, são situações muito delicadas. Então, a partir do momento que não há, com determinadas justificativas, né, de não ter esse compartilhamento de interesses, a gente precisa, enquanto gestão de RH, buscar, né, dentre os setores, dentro das proretorias, das atividades, a apresentação, né, desse servidor com um projeto de algumas atividades que atenda. Então, a gente teve recentemente um processo nesse sentido, e a gente teve, né, sucesso nesse processo da mediação, e estamos nesse processo de normatização. Logo após que o servidor readaptado inicia suas atividades, existe uma necessidade de acompanhamento. Acompanhamento da GRH junto ao servidor e junto à chefia, seja ela a chefia imediata, né, inicial, se houve compartilhamento de interesses e permanece no mesmo setor, ou do novo setor que ele está trabalhando. Esse acompanhamento é importante, às vezes as pessoas acham que estão num processo de readaptação temporária, mas a gente precisa fazer esse acompanhamento dentro do período. Se eu estou em readaptação por 180 dias, 6 meses, então o servidor foi para o setor e depois de 60 dias a gente vai ter novo reencaminhamento para a junta. Não, a PGDP entende que a gente precisa fazer esse acompanhamento, esse assessoramento, esse suporte, né, com uma periodicidade mensal, né, para que a gente possa estar ouvindo o servidor e a chefia, tá? Para estar mais próximo desse processo. Caso haja uma readaptação definitiva, a gente também precisa fazer esses acompanhamentos para que dê a garantia, né, de que o servidor está desenvolvendo as suas atividades a contento e tem atendido as demandas da universidade. Então, em breve, vocês vão estar recebendo, né, orientações da PGDP sobre o processo de readaptação funcional. Se você é algum servidor, conhece algum servidor readaptado, né, peça para que fiquem atentos, tirem dúvidas conosco, porque nós vamos chegar a esses servidores, né, que estão em processo de readaptação e fazer todo esse diagnóstico de como estamos, para que a gente possa iniciar esse assessoramento tão importante, tá? Cid colocou alguma coisa aí no chat. Que tal elaborar um e-book e disponibilizar? Ótima ideia, Cid. Perfeito. Com certeza. Viu? Então, a Adroaldo, ele perguntou aqui onde é feita a readaptação. Eu acho que eu entendi que onde é o local, é isso, Adroaldo? Para onde o servidor procura para ser feita a readaptação? Se for isso, é através da junta médica, o servidor... Seria... Exato, Betânia. Ficou bem claro aí essa questão dele no retorno e da readaptação dele funcional, mas existe algum tipo de acompanhamento, ou isso é feito pela junta médica, do ponto de vista físico, orgânico, da saúde, do ponto de vista do processo de trabalho. Então, ele é professor, ele vai para outra função. Então, isso é feito antes, assim, em clínicas, tem alguma coisa nesse sentido, não? Assim. Para que ele possa retornar para outra função. Certo. Então, o servidor, ele está em processo de adoecimento. Aí ele procura seu médico particular. E o médico, através de avaliação, de exames médicos, de atendimentos, acha que ele deveria ser readaptado em relação à função que ele vem desempenhando, que talvez possa estar, né, agravando o estado de saúde dele ou ocasionando algum problema de saúde dele, seja físico ou mental. E aí ele vai ser encaminhado para a junta médica, e a junta médica vai avaliar o laudo, ou vai avaliar os atestados, o relatório médico, os exames, e vai decidir por a readaptação. Se readaptação ou se é a licença médica.
né? Porque a junta pode dar readaptação ou dar só a licença médica. Então, aí, a partir desse momento, se ele for readaptado, ele vai voltar, né, a gente vai encaminhar, ele vai procurar a chefia imediata dele, até o momento é feito assim. Mas isso, como a Aretusa falou, vai ter uma reestrutura aí, vai ter uma mudança, vai ter um acompanhamento que antes não era feito, esse acompanhamento. Né, e que vai ter, a gente vai começar a elaborar aí para poder, né, fazer esse acompanhamento. Então, ele entra em contato com a chefia imediata dele, leva o laudo, e a chefia e o servidor que vão sentar e decidirem, né, quais atividades, né, para o servidor começar a desempenhar, que não afete o seu estado de saúde ou que não venha a piorar. Então, o processo é esse, e até o momento não tinha nenhum acompanhamento efetivo, era um acompanhamento assim, muito artificial. Mas aí, como a Aretusa já trouxe, né, a gente vai fazer um novo meio de acompanhamento desses servidores. E por conta dos casos, né, Beta? Os casos eram muito poucos, são bem pontuais. E aí a gente teve a oportunidade de vivenciar um caso, né, recente, 2 casos de readaptação, e a gente se debruçou nessa temática e observamos que é uma situação que pode advir, inclusive, né, pós-pandemia, infelizmente, a gente pode estar sendo acometido de alguma necessidade, então a gente está nesse processo de normatização. Então, tão logo o servidor esteja no processo de readaptação, quando encerra o prazo de readaptação, ele precisa retornar à junta, né, fazer a avaliação para a junta confirmar se ele continua num processo de readaptação, se ele entra em licença, como é. Então, a junta sempre faz as deliberações a respeito da condução funcional do servidor. Claro que baseado nos atestados, nos encaminhamentos, e é um processo que ele tem desdobramentos por cada situação. Então, ele foi readaptado, ele saiu daquele estado onde o adoecimento dele ficava mais intenso. Qual foi o avanço disso? A partir daí, como é que a avaliação, a perícia, né, desse servidor, ele acompanha e ele entende que nesse momento ele precisa continuar sendo readaptado, ele precisa ser definitivamente readaptado para outras funções, ou precisa entrar em licença, enfim. Então, é algo que a gente tem acompanhado, cada caso é um caso muito particular, né, que é uma coisa bem importante falar, a gente não tem uma situação padrão, né? O que a gente vai tentar trazer é o fluxo desse processo do acompanhamento e do encaminhamento para que fique muito tranquilo na mediação do processo. Mas são coisas que a gente tem observado com cada acontecimento, porque tem sido coisas bem pontuais e a gente vai administrando, tá certo? Acho que alguém botou alguma coisa no chat. Só lembrando aqui para vocês que o servidor em readaptação também pode pedir licença médica, tá, gente? Porque ele está em readaptação trabalhando, então ele pode pedir licença médica, afastamento. Ana Alice que colocou, no caso do professor, em vez de estar em sala de aula, a readaptação poderá ser orientações TCC ou grupo de pesquisa? Eu acredito que sim, né? Eu acredito que sim. Vai ser um acordo, uma conversa entre a chefia imediata e o servidor, né, para ver. Ana, justamente nesse processo que a gente tem estudado bastante, dialogado com, no aspecto de servidor docente, que as atividades acadêmicas, então a gente tem dialogado muito com as pró-reitorias acadêmicas para organizar e orientar melhor quais tipos de atividade, né, a gente pode estar apresentando no processo de readaptação. Então, nesse primeiro momento, qual o critério que a PGDP está utilizando? Justamente isso. Se eu desenvolvo atividades acadêmicas, né, e preciso estar fora da sala de aula por algum motivo, e o laudo me ampara isso. Então, a gente precisa ver se dentro do departamento tem algo, né, que ele possa estar desempenhando de atividade
docente e atividade acadêmica que não seja a regência de classe. Não podendo ser no próprio departamento, a gente vai levar isso para as pró-reitorias acadêmicas. Então, a pró-reitoria de extensão, a pró-reitoria de graduação, a pró-reitoria de pesquisa e pós-graduação, a pró-reitoria de assistência estudantil. Existem atividades que nessas pró-reitorias, né, acadêmicas, a gente pode estar compartilhando atividades com o servidor e ele aceite para que a gente possa executar uma readaptação. Então, isso é muito importante. A gente tem servidor docente readaptado dentro do próprio departamento, e isso tem fluído com muita tranquilidade, e já utilizando parte desses critérios que a gente vai normatizar, como também temos docentes fora dos departamentos, e sendo readaptado em pró-reitorias acadêmicas. Então, a gente precisa ter esse cuidado, e é nesse momento que a gente está. Quais atividades podem ser absorvidas nesse processo de readaptação, garantindo algumas situações que não destoem tanto, né, da sua função. A gente não pode pegar totalmente um professor, né, de registro de classe e colocar para fazer questões totalmente administrativas, sem ter... isso pode acontecer, Aretusa, a gente nem sabe por conta dos desdobramentos, mas a gente precisa ter planejado e apresentar para vocês atividades que possam, e é nesse processo que nós estamos, e vamos colocar isso em um processo de orientação, né, para toda a administração adstrita e a administração central para mediar esses processos de readaptação dos servidores. Pode passar, gente. Acho que readaptação a gente já concluiu. Então, né, também tem, dentro das licenças médicas, tem a licença por motivo de doença em pessoa da família, no artigo 100 da 6677. Poderá ser concedida licença ao servidor por motivo de doença em cônjuge ou companheiro, dos pais, do padrasto ou madrasta, dos filhos, dos enteados, de menor sob guarda ou tutela, dos avós e dos irmãos menores ou incapazes, mediante prévia comprovação por médico ou junta médica oficial do Estado. Então, em qualquer desses casos, o servidor pode se afastar para poder acompanhar pessoa da família, né, por motivo de doença. E aí o salário, gente, começa a sofrer algumas alterações, né, o vencimento no decorrer desse afastamento. No artigo 101 da 6677, a licença de que trata o artigo anterior será concedida com remuneração integral, o servidor vai receber a sua remuneração integral até 3 meses de afastamento para acompanhar a pessoa da família, por motivo de doença em pessoa da família. 2/3 da remuneração quando exceder a 3 meses e não ultrapassar os 6 meses. Então, vai diminuindo. E 1/3 da remuneração quando exceder 6 meses e não ultrapassar os 12 meses. Então, é importante, né, que o servidor fique bem informado com relação a a remuneração desse período de afastamento por motivo de doença em pessoa da família. Me perguntou, mas pediu para desconsiderar. Agora a gente vai partir para os procedimentos para solicitar as licenças, né? A gente falou um pouquinho, trouxe um pouquinho, né, das leis, né, que ampara esse direito do servidor de se afastar por licença médica. E agora a gente vai falar um pouquinho sobre os procedimentos para solicitar as licenças. Licença para tratamento da saúde. No portal RH Bahia, o servidor, após realizar o login com o número da matrícula e senha, clicar em requerimento de inspeção médica. A gente vai mostrar para vocês todo o passo a passo, como fazer isso, porque eu percebo que existem servidores que ficam com dúvidas, né, no momento de solicitar esse requerimento de inspeção médica, que é o chamado RIM. Verificar seus dados pessoais, informar o motivo da perícia. Caso seja a primeira licença no intervalo de 60 dias, é aquilo, é a primeira licença médica. No intervalo de 60 dias, será licença para tratamento de saúde. A partir da segunda solicitação, no intervalo de 60 dias, será prorrogação de licença médica. É aquilo que eu trouxe um pouquinho para vocês antes.
Aí vai estar a opção modo de perícia, solicitar uma das seguintes modalidades. No momento, quando iniciou a pandemia, o ano passado, o RH Bahia trazia alguns modos de perícia, tipo as modalidades, né? Presencial, homologação, hospitalar e domiciliar. Como era que acontecia antes? A modalidade presencial, o servidor ia lá, solicitava na modalidade presencial, juntava a sua documentação e ia diretamente na junta médica, não precisava agendar, né, com o número do requerimento de inspeção médica que é gerado no RH Bahia e a junta médica com a documentação, e fazia sua perícia presencialmente. E tinha a opção homologação, que é quando o servidor não optava por não ir à junta médica. Solicitava o RI, o requerimento, encaminhava a documentação para a gente no RH, a gente abria o processo, anexava a documentação e encaminhava para a junta médica. Nem sempre a junta médica convocava para a perícia presencial. A maioria, a junta médica emitiu o laudo com base na documentação enviada, nos relatórios, nos atestados, nos exames, quando era o caso. E hospitalar e domiciliar. Hospitalar, quando o servidor está internado, né? E aí não tem condição nenhuma de ir à junta médica. Domiciliar também, quando ele está em internamento domiciliar, também não tem condição nenhuma de ir à junta médica. Geralmente é um familiar que vai levar a documentação para que o perito faça a visita hospitalar e domiciliar. Só que, a partir da pandemia do ano passado, foi retirado essa modalidade homologação, só está presencial. Aí, às vezes, o servidor ele vai solicitar e fica na dúvida, vou ter que ir para a junta médica? Não, não vai ter. Vai ter que enviar a documentação para a gente vai abrir um processo e vai encaminhar para a junta médica. Mas se eu quiser ir presencial, pode até ir, mas antes de ir, tem que fazer um processo do mesmo jeito, porque se chegar na junta médica sem o processo ser encaminhado, a junta médica não vai atender, tem que ter o processo, independente se a pessoa quiser ir presencial, se não quiser ir, primeiro a gente tem que fazer o processo. Pode passar, gente. E aí é o procedimento, né, que a gente colocou aqui para vocês entenderem, né, que entra no RH Bahia com o login do usuário, né, que é a matrícula e a senha. Pode passar. Vai nesse tracinho vermelho aí, requerimento de inspeção médica, dá um cliquezinho, pode passar. E aí, em seguida, vai aparecer os seus dados, né, nome, matrícula, tudo direitinho, confere tudo direitinho, e a gente passa para o próximo passo. E aí, onde vem o motivo da perícia, que é quando eu falei. É a primeira licença no intervalo de 60 dias, licença para tratamento de saúde. É a segunda licença no intervalo de 60 dias, prorrogação de licença para tratamento de saúde. Aí vocês podem ver que também tem licença por motivo de doença da pessoa da família, licença por acidente em serviço, avaliação para reconsideração de perícia médica, que é quando a perícia é negada, eu vou falar um pouquinho lá na frente, e remoção por motivo de saúde, tem as opções. Mas nosso foco agora é esse, né? Primeira licença no período de 60 dias, licença para tratamento de saúde. Segunda licença no período de 60 dias, prorrogação. E licença para acompanhar a pessoa da família. Pode passar. E aí a gente vai para o modo de perícia. Lembra que eu falei para vocês? Volta aí um pouquinho, gente, o modo de perícia. Lembra, hospitalar, domiciliar e presencial. Então, vai ser presencial, porque a gente vai enviar tudo via SEI, processo via SEI. Pode passar. E aí é só solicitar. Assim que vocês clicarem em solicitar, vai ser gerado um número na parte superior da página, um númerozinho verde, é um número de são 4 números, / 2021. Pode passar, gente. Então, esse número de requerimento de inspeção médica,
ele tem validade de 15 dias. Portanto, a gente orienta que os servidores só solicite esse requerimento de inspeção médica depois que tiver com a documentação completa. O relatório médico, o atestado médico, os exames, se for o caso de exames. E aí, tá com essa documentação em mãos, vai lá, solicita o requerimento de inspeção médica. Porque, às vezes, o servidor... Porque, para solicitar, o servidor vai precisar de início, da data de início e fim do afastamento solicitado. A pergunta aqui, licença médica do servidor não interrompe o tempo de serviço? Não. Não interrompe. Foi a Aretusa que falou. Então, sim, aí outra coisa importante, tá? Outra coisa importante. Caso o servidor não tenha condições de solicitar o RIM, o servidor está internado, e ninguém da família tem o acesso ao RH Bahia, a senha dele, o login dele. O que a gente faz agora? Chefe imediato pode solicitar. A chefia imediata, lá na sua aba gestor, no RH Bahia, vai solicitar o RIM pelo servidor. Sobre a homologação presencial, eu já falei para vocês lá em cima. A solicitação do RIM será encaminhado para a validação digital da chefia imediata. Então, toda vez que o servidor solicitar o RIM, vai ser encaminhado ou para o sininho ou para a mensagem do chefe imediato para que ele autorize, né, esse RIM. Geralmente, alguns chefes entram em contato assim, está aparecendo a mensagem para mim, mas não está aparecendo nenhuma abazinha, nenhum espaçozinho, nenhuma caixinha de texto para colocar um ciente, um ok. Mas acontece, e às vezes uma simples visualização da mensagem, o RIM já é considerado como autorizado. Então, chefe autorizou o RIM, porque se a gente encaminhar para a junta médica, e a junta médica, quando colocar o número do requerimento no sistema, se não tiver a autorização da chefia imediata, a junta devolve o processo para a gente com essa informação. Então, após a validação do RIM pela chefia, o servidor... isso. Após a validação do RIM pela chefia, o servidor faz necessário que o próprio servidor acesse a aba mensagem, porque também vai para a aba mensagem do servidor, verifique o número do RIM, ou que anote, faça uma foto no momento da solicitação para enviar o e-mail junto à documentação. Que a gente vai precisar desse número também, né, para enviar para a junta médica. Pode passar, gente. E aí a gente tem uma retomada um pouquinho, né, do que foi falado em relação aos procedimentos. Primeiro passo, né, é o servidor comunicar a chefia imediata sobre a sua necessidade de afastamento, a geração do requerimento de inspeção médica do RIM no RH Bahia, a validação pela chefia imediata, a confirmação do RIM, enviar a documentação por e-mail, a PGDP, STQV, eu vou falar sobre a documentação no outro slide. A gente vai receber essa documentação, a gente vai conferir essa documentação, a gente vai abrir um processo SEI, anexar a documentação, fazer um ofício, encaminhar para a junta médica. A junta médica vai analisar todo o processo, né, o perito, que é o médico, vai analisar o processo e vai emitir um laudo. No próprio processo que a gente encaminhou, eles anexam o laudo e devolvem para a gente. O que é que acontece? Ultimamente, a junta médica tem demorado muito para dar esse retorno. Já teve solicitação de afastamento que venceu o prazo do atestado médico do servidor e a junta médica não tinha ainda anexado o laudo ao processo. Isso causou algum probleminha, mas no final deu tudo certo. E aí, assim que a junta médica anexa o laudo no processo, que devolve para a gente baixa esse laudo e encaminha para o servidor, informando sobre o período do seu afastamento, e o servidor precisa encaminhar esse laudo até 48 horas à sua chefia imediata. E aí, concluindo, gente, o servidor concluiu o afastamento, não pretende ou não tem necessidade de
aquele período de afastamento de 30 dias, né, um exemplo, foi o suficiente para a sua recuperação, ele imediatamente reassume as suas funções. Aí, caso não seja suficiente, caso ele precise de mais tempo para poder continuar na sua recuperação, aí ele vai ter que solicitar prorrogação de licença médica. E isso tem que ser feito antes do fim do atestado médico. Por exemplo, o médico solicitou uma licença médica no atestado médico, né, no relatório vem solicitando um afastamento de 30 dias a partir do dia 1º de agosto, certo? Aí até o dia 30 de agosto, geralmente é um dia antes, né? A licença vai até 30 de agosto. 30 de agosto. O que é que acontece? Dia 28, o servidor, se for necessidade de prorrogação de licença médica, não espere o período do atestado médico, do relatório médico vencer, deixar para dia 2, dia 3, dia 4, porque se o médico não validar atestado médico e relatório médico com data retroativa. Eu acredito que não. Então, o que é que acontece? Você vai ficar com um dia descoberto, com 2 dias descoberto, com 3 dias descoberto. Então, o ideal é que vá. O atestado vence dia 30 de agosto, vai ao médico dia 28, né, para ficar com uma data, vai ao dia 29, nem é legal ir no dia 30, vai dia 29, porque aí já pega esse período, né, de continuação, de prorrogação, sem ter uma quebra no meio e o servidor corre o risco de ficar descoberto e ter seu salário descontado. Pode passar, gente. Pode passar, tá? Então, a documentação, né? A gente vai falar um pouquinho agora sobre a documentação. O que é que vocês vão enviar para a gente, né? Quem vai solicitar a licença médica. É o requerimento, né? O número de requerimento de inspeção médica, que é gerado lá no RH Bahia, que vocês viram passo a passo direitinho como é que faz. A cópia do documento pessoal, RG CPF, cópia do contra-cheque, relatório médico, prazo máximo de 30 dias do dia que foi assinado pelo médico. O relatório médico não pode ultrapassar os 30 dias, porque a junta não aceita. Então, tem que estar dentro do prazo de 30 dias. Cópia dos exames. Os exames é um prazo de 6 meses. Já é um prazo um prazo maior. Então, os exames têm exceção para afastamento por sofrimento físico. Então, nesses casos, não exigem exames, tá, gente? Só relacionado à doença física, mesmo ao adoecimento físico. Tá. Agora, a documentação para a licença por motivo de doença em pessoal da família, que é maior, né? Tem mais, solicita um número maior que é o atestado médico e relatório completo, emitido pelo médico assistente, com o máximo de 30 dias. E aí, em nome do familiar cometido pela doença e com o nome do servidor e grau de parentesco. Então, tem que vir, né, especificando direitinho o familiar que vai acompanhar e o grau de parentesco. Comprovação de que a assistência direta do servidor é indispensável e que não pode ser prestada simultaneamente com o exercício do cargo. No próprio relatório médico, eu acredito que já venha, né, especificando isso, que o servidor precisa de assistência direta do servidor e indispensável, né, que não pode ser prestada simultaneamente, que o servidor não vai conseguir cuidar do filho, do pai, do esposo, do cônjuge, do enteado, ao mesmo tempo que trabalha, que vai precisar de uma assistência maior. Exames complementares, né, que são os exames e relatórios do quadro clínico do familiar, os exames de laboratórios, o requerimento de inspeção médica, né, que vocês viram lá que tem essa opção, a carteira de identidade, cópia e CPF, tanto do servidor quanto do familiar, né, da pessoa da família que está em adoecimento. O último contra-cheque, essa documentação também vai ser encaminhada para a gente,
documento de acompanhamento, certidão de nascimento, documento que comprove o vínculo familiar ou dependência, declaração de imposto de renda. É isso. O requerimento, tá, lembra, eu falei para vocês, quando o servidor encaminha para a junta médica a solicitação de afastamento, mas a junta médica emite um laudo negando o afastamento. O que é que acontece agora? O RH Bahia, o servidor vai solicitar o requerimento de inspeção médica no motivo de perícia avaliação para reconsideração de perícia médica. O que é que vai fazer aí agora? Solicitou o RIM, avaliação para reconsideração de perícia médica, vai encaminhar a solicitação com justificativa, relatório médico, exame, documento pessoal, via processo C. O que é que acontece? O servidor vai enviar essa documentação novamente para a gente no novo processo e a gente vai encaminhar para a junta médica. O servidor vai fazer uma justificativa, né? E se tiver novos relatórios médicos que reforcem mais, novos exames que reforcem mais, aí a gente vai encaminhar para a junta médica solicitando a reconsideração de inspeção médica. Pode passar. E o pedido de reconsideração foi negado, e agora? Neste caso, deverá interpor recurso protocolado e encaminhado ao senhor superintendente de recursos humanos da Secretaria de Administração, no prazo de 30 dias, a contar da data em que tomar conhecimento do indeferimento da reconsideração, conforme preconiza o artigo 166 da 6677. Raramente acontece de algum caso da junta negar uma solicitação de licença médica. Nesses mais de 2 anos que eu estou acompanhando essas licenças médicas, enviando, eu me recordo apenas de 2 casos de negação e que todos os 2 pedidos, na reconsideração, quando solicitou a reconsideração, né, foi atendido. Então, é uma exceção ou outra, então não é recorrente a negação do requerimento de inspeção médica, do afastamento de licença médica. Pode passar, gente. Dúvidas recorrentes. Quais são essas dúvidas recorrentes? São as dúvidas que geralmente enviam e-mail, enviam WhatsApp também, né, com relação ao afastamento por motivo de saúde. O processo 6, né, que é isso que eu já falei para vocês, que o servidor encaminha toda a documentação, a gente monta um processo, faz um ofício, a gerente da GRH assina o ofício e a gente encaminha para a junta médica. Covid-19. No início da pandemia, o ano passado, em março, saiu um decreto do governo do estado em que determinava o afastamento até 14 dias, né, em relação à Covid-19. E aí a junta acatou esses 14 dias, dizendo que não precisava enviar para a junta médica, que bastava o servidor encaminhar o exame, o resultado do teste de Covid, e algum exame de tomografia, se tiver, para o RH, e o RH iria arquivar na sua documentação, na sua pasta, né? E aí, o que acontece? Só que houve uma mudança. Como é que vai ser lançado no RH Bahia, já que o RH Bahia testado é até 10 dias, passou disso, é licença médica, tem que encaminhar para a junta médica. Aí o que a junta fez? Covid, o mesmo procedimento de licença médica, até 10 dias, atestado, passou disso, tem que encaminhar para a junta médica, ou Covid, ou qualquer doença, afastamento a partir do 11º dia, junta médica. Preciso ir à junta médica, é aquilo também que eu já falei para vocês. Não precisa, a não ser que a junta convoque. Se a junta convocar, aí vai ter que ir à junta médica. Mas se a junta convocar, não tem necessidade, porque a junta vai avaliar o processo, vai avaliar a documentação via processo C, e vai anexar o laudo, emitir o laudo, tudo via processo. Mas se a junta, por algum motivo, achar que necessita que a perícia seja feita presencialmente com o servidor, aí no próprio processo
a junta envia um informativo solicitando a presença do servidor para a realização da perícia presencial. Mas se mesmo assim eu quiser ir à junta médica, não tem problema, pode ir. Agora, tem que ir com o processo tem que ser encaminhado à junta médica antes da sua ida à junta médica, porque se o servidor chegar à junta médica e não tiver nenhum processo enviado pelo RH, a junta não vai atender, só vai atender se tiver o processo. Alguém perguntou aqui, se o servidor for acometido dentro do período de férias, eu não consigo responder essa pergunta com propriedade, né? Depois eu vou pedir para a Aretusa responder, mas eu acredito que não tem como tirar a licença médica, já teve um caso desse, que a junta não autorizou a licença médica porque o servidor estava de férias. Aí eram 2 matrículas, o servidor ficou uma matrícula no carro de férias, ficou... ele não conseguiu tirar férias, ou tirar a licença porque ele estava de férias. Então, eu acredito que... Exatamente, Beta. A gente também tem esse entendimento aqui de que as férias é um afastamento, né? O servidor está afastado para férias. Se ele for acometido de algum processo, ele não tem como dar entrada em uma licença médica estando de férias, né? A matrícula ela é única e ela consta lá como afastamento. Agora, o servidor, ele retorna das férias e ele ainda está acometido pela doença, aí ela tem como dar entrada em um processo. Como eu falei anteriormente, né, a gente tem situações diversas que surgem e a gente vai vivendo cada situação. Então, nunca tivemos essa situação. O que nós tivemos foi uma servidora biocupante, né, servidora técnica e docente, e que estava de férias de uma das matrículas e entrou de licença com a outra, mas isso gerou uma situação muito delicada por conta dessa incompatibilidade. O servidor é o mesmo, né, então ele precisa estar na condição, né, nas 2 funções. Então, acreditamos que dentro do afastamento de férias, o servidor não tem como solicitar um afastamento para licença médica. Tá. Pedi licença médica, meu atestado solicita 30 dias, mas pretendo solicitar prorrogação. Devo guardar a decisão da junta médica ou devo retornar ao meu médico antes que finalize 30 dias? É aquilo que eu já expliquei para vocês. Lembra do 1º de agosto, 30 de agosto, então dia 28, retorne ao médico. O atestado médico que o seu médico particular emitiu, solicitando 30 dias, a partir do dia 1º de agosto. São 30 dias até 30 de agosto. Dia 28, dia 29, no máximo, retorne ao seu médico, porque para não dar essa questão de intervalo, se deixar para dia 5, dia 6, esperando a junta médica emitir o laudo, né? Porque se o médico solicitou 30 dias, se o médico solicitou 30 dias, a junta médica não vai lhe dar mais de 30 dias. A junta médica ou vai lhe dar 30 dias ou até menos. Então, não espere a junta médica decidir para poder retornar ao seu médico, não. Retorne 1 dia, 2 dias antes da solicitação, do término do seu atestado médico. Ô, Beta, deixa eu fazer uma observação nessa fala, que é bem importante, da questão se vai prorrogar, né? Então, é interessante, e a gente sabe que boa parte dos servidores tem assistência médica Planserve, e às vezes tenta justificar com, não consegui marcar para voltar no meu médico, mas aí que a gente fala, precisa sim de um planejamento, mesmo você estando de licença médica, precisa entender que se você não retorna antes para cobrir um possível período que pode ser um lapso temporal em aberto e comprometer, né, esse registro na sua vida funcional, se programe. Então, como o exemplo que Beta trouxe, dia 30 encerra o atestado. Já tente se organizar para marcar o retorno do médico antes dessa data. Porque senão, essa justificativa de não conseguir marcar o médico, ela, infelizmente, não vai, né, ser aceita pela junta, e a gente não tem como, né, ter atestado retroativo, ou enfim. Então, a gente tem muito
essa recomendação aos servidores que, mesmo estando em licença prêmio, ou desculpa, licença médica, façam esse planejamento, né, de finalização da licença ou de ter que ter prorrogação, para que você saiba se vai ter prorrogação. Você vai ter que voltar ao médico, então se planeje com antecedência para agendar essa volta ao médico antes de encerrar o atestado. Isso mesmo. Sidneide perguntou, quando o Planserv não tem especialidade? Aí foge da minha... Aí tem que conversar com o sindicato ou com o Planserv sobre isso. Eu não sei responder sobre isso, não. Pode se pedir reembolso. A gente não tem essa informação agora, mas a gente vai trazer algo que para os servidores sobre essas situações. É algo que é bem solicitado, essas dúvidas existem bastante, né? Dentro de determinada localidade, Feira de Santana, eu não tenho a especialidade. O Planserv atesta, e aí a gente tem, né, o contato com o Planserv via o site. O contato do Planserv, do servidor com assistência médica, ela é direta entre servidor e assistência médica. A gente não tem essa mediação, mas a gente pode procurar informações a respeito. O que a gente tem de orientação é que a assistência médica, existe todas as especialidades. O grande problema é a disponibilidade desses profissionais, né, com facilidade para atender, né, a demanda de servidores. Mas nós vamos sim, talvez a gente possa até convidar, né, como a gente fez com a licença prêmio, nós convidamos um servidor da SAEB, né, que veio, então a gente pode convidar sim alguém do Planserv para que tenha. A gente sabe que o Planserv teve algumas mudanças, né, gerenciais, de empresas que gerenciam hoje o Planserv. Então, tem muitas dúvidas que a gente precisa esclarecer. Então, a gente fica aí a dica, e já registrado aqui, que um diálogo sobre assistência médica, né, e com um convidado do Planserv. Sidneide, eu peguei seu nome, escrevi seu nome, eu vou pesquisar sobre isso, vou me informar direitinho e passo para o seu e-mail, contato, telefone, todo meio que você possa ter mais informação sobre essa sua dúvida. Deixa eu ver agora. Pedi licença médica, meu atestado solicitado. Tá, isso aí eu já expliquei. Tem uma dúvida também recorrente com os servidores. Entre os servidores, é o seguinte, por exemplo, o atestado médico o servidor ele já está com um novo atestado médico em mãos para solicitar a prorrogação de licença médica. Só que a junta médica, como tem demorado bastante ultimamente para liberar esse laudo no processo, não liberou ainda o laudo. E aí o servidor ele fica tentando gerar um novo RIN no RH Bahia e não consegue. Aparece lá uma mensagenzinha dizendo que já tem outro em andamento. É porque, assim, enquanto a junta médica não liberar o laudo no processo e encaminhar a GRH esse processo com o laudo, o servidor não vai conseguir gerar um novo requerimento de inspeção médica. Só vai conseguir depois que a junta liberar esse laudo no processo. Então, fiquem tranquilos em relação a isso, porque o importante é já estar com o atestado médico, com o relatório médico em mãos. Não é um problema do servidor e não é um problema da GRH, da PGDT, é um problema da demora da junta médica. Então, podem ficar tranquilos. Estando com o relatório médico já em mãos, dentro do prazo, assim que a junta liberar o laudo, a gente tem enviado e-mail para cobrar, segunda-feira, eu enviei um e-mail para a junta médica solicitando informação sobre 3 processos que foram encaminhados dia 6 e 8 de julho. A gente já está dia 30 de julho e não tem nenhum retorno ainda da junta médica. Então, os servidores eles já estão com novos atestados, relatórios, querendo pedir prorrogação, tentando gerar o RIN no RH Bahia e não consegue, porque a junta não liberou o laudo ainda. Então, podem ficar tranquilos em relação a isso. É preciso o CID, a Classificação Internacional de Doenças, no relatório médico,
Olha, a junta médica exige que sim. Então, para solicitar a licença médica, junto à junta médica, a junta médica exige a presença do CID no relatório médico. Pode passar, gente. Então, né, eu agradeço, né, nós agradecemos a todos e todas presentes. Aqui está, né, o nosso meio de comunicação, né, para solicitar licença médica. Como eu disse anteriormente para vocês, em todas as modalidades de perícia, o servidor enviará ao e-mail qualidade de vida, e dúvidas, entre em contato pelo mesmo e-mail, qualidade de vida, @ufs.br, e o WhatsApp 599-897-5972. E é isso, agora eu estou aqui disponível, está disponível aqui para poder responder a dúvidas hoje. Na PGDP, o serviço social, que no caso sou eu, tenho feito esse acompanhamento na medida do possível. Por exemplo, durante a pandemia, não é apenas o servidor encaminhar a documentação para o e-mail da SSPQV, a gente abrir um processo, encaminhar para a junta médica, não. Também tem o acompanhamento desse servidor através de ligação, WhatsApp, e-mail. Então, eu tento manter o contato com esse servidor, sabendo como é que está, pedindo novas informações. Então, a gente acaba tendo esse acompanhamento, não é apenas a questão burocrática de receber a documentação, enviou para a junta médica e pronto, não. Existe esse acompanhamento. Claro que não para todos os servidores, porque preciso ter espaço para isso, né? Nem todo servidor quer esse acompanhamento, quer esse diálogo, quer essa conversa, e nós respeitamos isso. Então, com alguns, sim, eu mantenho esse contato e esse diálogo durante toda a licença médica. E falar também desse trabalho que precisa, a gente está reestruturando essa integração. A gente tem essa subgerência que é de segurança do trabalho e qualidade de vida, e aí nós temos na composição o engenheiro do trabalho, mas que se afastou da universidade, a gente está aguardando a liberação do governo do estado, temos uma técnica em segurança do trabalho, temos um assistente social, Betânia, temos um educador físico, e vamos ter também um psicólogo a ser selecionado, justamente para pensarmos essa ação de forma integrada, né, de assistência ao servidor, pensando na sua qualidade de vida, no seu bem-estar, da saúde ocupacional dos nossos servidores. É um trabalho que já tem uma proposta e que estamos em processo de implementação, né, inclusive de acolhimento de novas colaborações, como foi a situação do professor Magno, e nós vamos continuar fazendo essas parcerias dentro da própria universidade para que a gente possa fortalecer essa ação que é tão importante, né, para os nossos servidores, para todos nós, na verdade. Então, agradecer a todos, Ismário, querido, parabéns à PGDP por mais essa excelente iniciativa, você que está sempre um parceiro nosso conosco, todos os diálogos, muito obrigada, gente. Então é isso, qualquer dúvida, consulte as nossas redes, a PGDP está no Instagram, está lá no YouTube, siga lá, acione o sininho para que eu não pude participar daquele diálogo, você vai ser notificado e vai poder assistir o nosso vídeo, tá? Grande abraço, uma excelente manhã. Fale, Beta. Se você finalizar, eu também queria agradecer a todos e todas pela paciência. Eu não é ótima. A live, né, gente, mas faz parte da função. E queria deixar também o e-mail acolhimentosocial@ufs.br, que é um e-mail do serviço social, acolhimentosocial@ufs.br. É um e-mail do serviço social, é um e-mail sigiloso, e só a assistente social, que nesse caso sou eu, tem acesso a esse e-mail. Ninguém mais tem acesso a esse e-mail. Então, qualquer coisa relacionada
vocês quiserem enviar e que precisam de sigilo e que não pode ser compartilhado com outras pessoas, pode enviar por esse e-mail aí. É isso, muito obrigada. Obrigada, Aretuba, obrigada a todos da PGDP, obrigada, UFES, é isso. Obrigada, Beta, a gente que agradece. Nossa equipe é uma equipe show, onde se disponibiliza. A gente está aqui para levar o conhecimento, divulgar a informação, né, para a gente poder conhecer melhor. Essa questão, é importante também falar que na SSTQV a gente está tendo um suporte também para fortalecer a nossa proposta de estagiários, de assistentes, do curso de assistente social, através do Partiu Estágio, e temos também de psicologia, que serão acompanhados pelos profissionais de cada área, para poder trazer o máximo, né, de acompanhamento e acolhimento a vocês. E qualquer coisa, estamos à disposição. Obrigada, Beta, sua apresentação foi excelente, e a gente sempre conta com gente cuidando de gente, é a PGDP mesmo, levando para a nossa comunidade UFES, né, as informações para que a gente possa avançar. Grande beijo a todos e uma boa sexta-feira.